Olá galera, tudo beleza? Então pessoal, hoje dando continuidade no tema da aula passada, nós começamos a falar sobre empatia, né? Só para recapitular aqui, para não ficar nenhuma ponta solta, né? Eu apresentei para vocês a definição e trouxe para vocês essa definição aqui, que é muito importante, ao meu ver, assim, para entendermos profundamente o que é a empatia, que é essa compreensão de achar a humanidade compartilhada. Então, a empatia é quando você reconhece no outro elementos que também são componentes da sua composição psicológica, né, psíquica, no caso da sua construção enquanto indivíduo. Tá? Então, você achar a humanidade compartilhada no outro, né, se colocar no lugar do outro. Tá? Então, a origem conceitual vem de empateia, que é se colocar no lugar do outro, compartilhar a emoção, entender a emoção, o significado da emoção também que o outro expressa. Isso também faz parte da empatia. Tá? Então aqui também algo importante que eu coloquei para vocês, que a empatia é alimentada pelo autoconhecimento. Quando você sabe da sua humanidade, dos seus desafios enquanto pessoa humana, você vai conseguir reconhecer também os mesmos desafios ou até outros desafios com maiores dimensões nos outros indivíduos. Então, por exemplo, um exemplo bem simples para vocês entenderem. Quando eu estou reclamando, nossa, eu reclamo porque eu tenho que acordar cedo e andar até andar não sei quantos quilômetros até a escola. Tá? Então esse é um tipo de percepção que pode mudar radicalmente se você tiver que olhar para o lado e ver uma pessoa que é cadeirante que tem que fazer o mesmo trajeto de cadeira de rodas. E pegando ônibus naquelas situações bem constrangedoras de você ter que esperar um ônibus e pegar um ônibus cheio e não ter a acessibilidade necessária para você. Então aí você já consegue entender que a tua humanidade, reconhecendo aquela humanidade do outro, pode estabelecer muito melhor o que é a empatia, o que é reconhecer o outro, tá? Então aqui pessoal, hoje então na semana passada eu li para vocês um artigo, né, sobre as implicações psicológicas da empatia, e eu espero que tenha ficado bem claro, porque esse artigo ele é muito interessante para mostrar que a empatia não é apenas algo que nós expressamos como um valor moral, né? Porque geralmente as pessoas falam da empatia como se fosse algo que se ensina. Sim, você pode melhor desenvolver a empatia, mas basicamente ela já existe intrínseca a você, que é esse reconhecimento da humanidade compartilhada. Tá? Então existem mecanismos psicológicos anteriores, vinculados inclusive ao nosso sistema límbico, a nossa parte mais originária do cérebro. Tá? E hoje então, para estendermos ainda essa questão, eu trago para vocês um outro conceito fundamental para compreender a relação ou a inter-relação entre pessoas num coletivo, que é a ideia de alteridade. Não é autoridade, é alteridade, que vem de alter, outro. Né? Então o que é alteridade? Né? A alteridade é o reconhecimento de que existem pessoas e culturas singulares e subjetivas que pensam, agem e entendem o mundo de suas próprias maneiras. Então, se a empatia é o reconhecimento local de você para com o seu próximo, com o seu semelhante ali, aquele a qual você convive, a alteridade é essa mesma percepção levada para níveis que são macrosociais. Então, entender que você tem que projetar essa empatia não só para as pessoas que estão próximas a você, como também para pessoas que estão em um outro país, em uma outra condição, em um outro momento da história. Então, por exemplo, quando você vê lá que na Segunda Guerra Mundial 6 milhões de judeus foram mortos, e você olha para isso e fica chocado. Isso é alteridade. É você reconhecer o outro em sua especificidade como algo importante. Tá? Então, reconhecer a alteridade é o primeiro passo para a formação de uma sociedade justa, equilibrada, democrática e tolerante, onde todas e todos possam expressar-se desde que respeitem também a alteridade alheia. Aqui também a alteridade passa por uma questão muito discutida na contemporaneidade, ainda bem, que é se existem diferenças entre homem e mulher do ponto de vista das posições e cargos na sociedade. Então a alteridade ela permite também você olhar para o outro, que é de um gênero diferente, e entender quais são os elementos que conectam essa pessoa com a sociedade que o cerca, se são justos, se são injustos, né? Então aqui a palavra alteridade vem do vocábulo latino alteritas, que significa ser o outro.
Portanto, designa o exercício de colocar-se no lugar do outro, de perceber o outro como uma pessoa singular e subjetiva. Ah, mas vocês podem estar me perguntando, professor, mas isso aí não é uma definição de empatia? Pera lá, parece um pouco sim o conceito de empatia, mas tem uma questão muito importante e distinta que nós vamos ver a seguir, né? Então, a alteridade é o reconhecimento da diferença. Então, se a empatia é o reconhecimento do que existe de igual, de compartilhado, de semelhante, a alteridade é reconhecimento que, mesmo que nós tenhamos elementos semelhantes, também temos elementos diferentes que devem ser respeitados. Então, a alteridade é o que permite você olhar para uma pessoa que é de uma outra etnia e reconhecer que ela é valiosa, né? Mesmo nessa diferença. Que por mais que ela não compactue com os meus valores políticos, por exemplo, ela deve ser respeitada. Então, por exemplo, eu tenho um pensamento de direita e o fulano tem um pensamento de esquerda, né? Então, eu posso conviver com essas pessoas podem conviver? Se essas duas pessoas podem conviver no mesmo ambiente, ambas têm alteridade, tá? Então, a alteridade não é apenas o reconhecimento de elementos comuns que são fáceis de reconhecer como semelhantes, que é o que a empatia como um mecanismo interno e biológico nos permite fazer. Mas a alteridade já é um elemento mais relacionado ao desenvolvimento racional, à compreensão de mundo, a sair de um aspecto ignorante e compreender outros aspectos que são muito mais amplos, né? Então aqui a alteridade é o conhecimento da diferença, tanto no significado linguístico comum quanto no significado filosófico, pois a alteridade é o que é, por essência e definição, diferente. Segundo Nicolau Baiano, que é um dicionário de filosofia, segundo Nicolau Baiano, lexicólogo que publicou um imenso dicionário de termos filosóficos, alteridade significa ser outro, colocar-se ou constituir-se como o outro. Tá? Então aqui a alteridade ela também pode ser um pouco ambígua, porque da mesma forma que o outro me influencia de maneira positiva, ele pode me influenciar de maneira negativa. Ele tem uma frase de um filósofo chamado Sartre que define muito bem o que é a alteridade, que ele diz o seguinte: o inferno são os outros, porque este outro ele pode tanto ser importante para você, tá? Como parte da sua construção social, da sua construção de personalidade. Portanto, se um dia ele for embora, se um dia ele morrer, isso vai ser um inferno para você, tá? E se esse outro também for uma ameaça, alguém que não compactua com seus valores, também pode ser um inferno. Então, o inferno são os outros. Sempre os outros serão o seu inferno, porque eles estarão numa presença desagradável ou numa ausência desagradável em algum momento, tá? Então é até pessimista nesse sentido, e por isso que o Sartre é o pai do existencialismo, né? Ateísta, no caso. Então, alteridade e empatia. Como é que esses conceitos se relacionam, tá? Então, é comum o pensamento de que alteridade e empatia são sinônimos, porém são termos diferentes. Enquanto a empatia refere-se à capacidade de colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro de maneira imaginária ou por analogia, a alteridade é a capacidade de reconhecer que o outro é daquele jeito porque ele é, essencialmente diferente de você. Além do reconhecimento da diferença, a alteridade propõe um respeito ético ao outro como ser singular, e é na alteridade que surge a tolerância. Então aqui essa imagem eu acho que simplifica bastante, que é a diferença entre várias culturas, várias origens que coexistem, né, de maneira respeitosa. Então a alteridade passa também, ela captura a empatia, o mecanismo da empatia, não para exaltar apenas o reconhecimento das igualdades, daquilo que é semelhante, mas também o reconhecimento das diferenças e delas como algo fundamental para a experiência humana, né? Então aqui alguns exemplos de alteridade para a gente poder terminar essa conversa aqui, pessoal. Imagine que imigrantes e refugiados comecem a entrar em seu país, passando a habitar a sua cidade. Exercer a autoridade, nesse caso, é reconhecer que aquelas pessoas sofrem e que elas saíram de suas terras natais porque foram obrigadas ou porque queriam levar uma vida digna. Exercer a autoridade, nesse caso, é reconhecer e oferecer o apoio possível a elas. Porém, aqui não é só o apoio no sentido de acolher essas pessoas, é acolher essas pessoas e permitir a elas que elas se manifestem como queiram, no sentido de, olha, ela pode ter a religião que ela sempre teve, eu não vou exigir que ela se adapte à região atual. Então, muitos
países da Europa têm essa realidade de conviver com pessoas de várias designações religiosas. Nós não temos muito esse hábito ainda, né? Mas pense o seguinte: se você aqui no sul do Brasil tem uma tradição de ser mais católico e você vai de repente para o norte do país e começa a conviver com pessoas que fazem parte de uma religião de matriz africana, isso vai gerar um estranhamento em você, e daí sim você vai colocar sua alteridade a postas, para ver se você realmente consegue ser tolerante ou não. Se isso não for possível, a boa notícia é que a alteridade ela pode ser parte de um processo educativo, né? Então, a excelência moral ela passa pela alteridade, ou seja, quanto mais conhecimento você tem sobre as culturas diversas, mais alteridade você terá. Outro exemplo aqui, imagine que você seja praticante de uma religião cristã de vertente católica. No mundo existem cristãos protestantes, cristãos espíritas, muçulmanos, hindus, candomblecistas, etc. A alteridade reside nesse exemplo do fato de que você deve reconhecer a história e a individualidade de cada pessoa e respeitar a escolha religiosa dela sem prejudicá-la ou sem prejulgá-las. Então aqui a alteridade é exatamente isso, reconhecer o outro em sua essência. E a empatia é reconhecer o outro em sua essência compartilhada, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Não deixe então de fazer a atividade que eu vou colocar junto com esta aula e até a próxima aula. Um abraço, pessoal. Até mais.